pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouco mais sobre algumas nomenclaturas que estão sendo usadas aí, alguns termos que estão sendo usados pelas mídias, pelas redes sociais e que está gerando certa confusão nas pessoas, tá? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o transtorno de ansiedade e ansiedade, e agora eu vou dar uma simplificada em três itens, tá? Que é a ansiedade, o que é a ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade e o que é uma crise de ansiedade, para que fique bem claro que as pessoas possam se autoavaliar durante esse momento de pandemia. Então vamos lá, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo, uma resposta adaptativa do nosso corpo frente a uma situação de estresse. Então eu costumo usar o exemplo de alguém que vai para uma entrevista, então o indivíduo começa a sentir um pouco de palpitação, sudorese, pode começar a ficar pensando o que o entrevistador vai pensar do perfil dele, ou se ele vai fazer alguma pergunta difícil, ele não vai saber responder. Então tudo isso é normal, tá? É uma ansiedade, a ansiedade normal, que faz parte das nossas vidas, todos nós temos, tá bom? Então se você se sente assim, nesse momento de pandemia, apreensivo, com algumas sensações estranhas, não se assuste, tá? Quem está passando por isso, que é a humanidade inteira, provavelmente uma grande parte da população também está tendo esses sintomas, e nem por isso você sofre de transtorno de ansiedade, que é bem diferente. O que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é quando você tem pensamentos recorrentes, pelo menos há mais de 6 meses, de pensamentos negativos que são disfuncionais a respeito de si ou de outras pessoas, tá bom? Então esses pensamentos, eles são baseados em alguma crença central. Então, por exemplo, agora nessa época de coronavírus, a pessoa pode ter esses pensamentos, esse transtorno de ansiedade generalizada. Ela pode sentir esses sintomas de uma forma muito mais exacerbada, porém ela já sabe que tem um transtorno de ansiedade, tá? Ou não. Se a pessoa não tem, ela pode estar começando a ter agora, durante essa pandemia, ela pode estar começando a desenvolver o transtorno de ansiedade agora. Então os sintomas, tá? São bem piores, ou seja, falta de ar extrema, você sente sensação de sufocamento, que vai morrer, muito parecido com os sintomas do coronavírus. Porém aí para ter o coronavírus, você tem que ter febre, tem que ter dores no corpo. Então, se você não tem esses sintomas juntos, tá, dificilmente você vai estar infectado com o coronavírus. Então, o que eu digo para você que tem transtorno de ansiedade generalizada faça essa pergunta. Se você já teve antes essa sensação de morte, tá, de catástrofe, se você já teve, então você já é portador dessa doença crônica. Você precisa buscar uma psicoterapia, ou se não for suficiente, além da psicoterapia, acompanhamento com o psiquiatra. Agora, se você nunca teve esses sintomas antes, e agora está tendo durante essa quarentena, durante o isolamento social, veja bem, você precisa se avaliar, tá? Se você não tinha isso antes e está tendo agora, procure perceber os sintomas, se eles são brandos ou se são fortes, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem taquicardia, tem muita sudorese, essa sensação de falta de ar, tá? Sensação de fraqueza, de que vai desmaiar, tudo isso pode ser causado pelo transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho 2 outros vídeos falando sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição para vocês acompanharem, tá certo? E o que é uma crise de ansiedade? Então, quem tem o transtorno de ansiedade generalizada costuma ter crises de ansiedade, se não houver acompanhamento com um psicoterapeuta, ou se não houver acompanhamento medicamentoso através do psiquiatra. Então a pessoa, o indivíduo, pode ter crise de ansiedade, que é justamente esses sintomas que eu citei, tá? A pessoa de um momento para o outro tem um gatilho. Então, por exemplo, vamos supor que o seu gatilho seja
os sintomas do coronavírus. Então você assiste lá na televisão alguém dando um depoimento, automaticamente você já acha que tem aqueles sintomas e seu corpo passa a responder da mesma forma, tá? Dizendo que você tem sim aqueles sintomas e que você pode estar com coronavírus. Então, se você tem esse tipo de pensamento que já foge da racionalidade, é muito provável que você esteja sofrendo já do transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? Então, eu quis esclarecer aqui, espero que tenha ficado um pouco mais claro isso para as pessoas, para que não confundam. Então, ansiedade é uma coisa, é o normal, todos nós estamos ansiosos perante essa situação, tá? A transtorno de ansiedade tem que ter um histórico, então a pessoa que já tinha esses sintomas pode ter sintomas agravados durante essa pandemia, durante o isolamento social, e também eu falei aqui sobre a crise de ansiedade, que é o quê? Uma crise que é desenvolvida a partir de um gatilho, tá? Um gatilho é o quê? Uma informação, uma imagem, algum fato que você vê e que aciona esse gatilho na sua mente e automaticamente você começa a se sentir mal sem racionalizar, ou seja, sem perguntar por que está se sentindo assim, se aquilo realmente é verídico e se de fato eu tenho mesmo alguma doença, tá certo? Bom, pessoal, é isso, espero que tenha ficado claro e tenha ajudado as pessoas e vejo vocês numa próxima. Até mais.